noite a todos. Sou o Gabriel Franceschi, diretor médico do laboratório, coordenador aqui da nossa assessoria. Estamos tentando arduamente tentar mudar essa plataforma digital que já tem esgotado bastante a nossa paciência e todos os nossos sentimentos, mas infelizmente é a maneira mais segura que a gente tem de transmitir conhecimento e entrar em contato com os nossos colegas, né? Então, agora, respeitando aí a pontualidade dos colegas, eu vou pedir a gentileza do Dr. Marcos de abrir a câmera dele, para que a gente dê início, então, à nossa aula hoje sobre avaliação laboratorial das disfunções tireoidianas. Eu acho bastante interessante da gente comentar, né, que esse é um tema bastante recorrente na medicina laboratorial, como fazer uma avaliação adequada dessas disfunções. Eu acho que o Dr. Marcos vai poder discutir bastante aqui e a gente colocar com os colegas essa discussão e fazer o nosso papel de tentar produzir conhecimento junto com toda a nossa comunidade aí aqui de Campinas. Então, eu peço a gentileza do Dr. Marcos de começar a aula. Eu solicito que quem tiver dúvidas que queiram ser feitas, enviem no chat, por favor, as perguntas. A gente vai ler, se couber durante a live, eu posso interromper aqui para falar, ou no final a gente vai endereçar todas as dúvidas, inclusive se não der tempo no nosso prazo aqui, a gente encaminha por e-mail a resposta, sem problema nenhum. Então, sem mais delongas, eu peço ao Dr. Marcos, então, e uma boa aula a todos. Pessoal, boa noite a todos. É um prazer, um privilégio estar aqui falando com vocês sobre um assunto que me agrada muito, que fala sobre disfunções tireoidianas. Eu faço ambulatório de disfunção tireoidiana há muitos anos lá na Unicamp e acho que posso contribuir um pouco para você discutindo esse assunto. Tanto eu como o Gabriel estamos sem máscara aqui, mas nós dois estamos já vacinados as 2 doses e estamos em distanciamento social adequado, tá? Bem, eu vou falar para vocês hoje exatamente sobre avaliação funcional da tireoide, tá? Essa revisão que eu vou falar hoje com vocês, eu me baseei praticamente em duas publicações. Uma que é o Guidelines da Associação Americana de Tireoide, para detecção de disfunção tireoidiana, do ano 2000, e no posicionamento oficial da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, da SBEM, sobre a utilização de testes de função tireoidiana na prática clínica. Então, obviamente que eu vou dar minha visão pessoal do assunto, mas eu me baseei em 2 protocolos tradicionais, que é da American Thyroid Association e da SBEM. Bom, eu achei melhor começar falando um pouquinho sobre o mecanismo de feedback da tireoide, falar um pouquinho sobre a avaliação da função tireoidiana, muito por cima de algumas doenças da tireoide, como é que a gente vai investigar, para a gente chegar a uma conclusão final depois, tá? A gente sabe que a tireoide mantém a produção de hormônio tireoidiano às custas de uma integração com o sistema neuroendócrino, né, para o TRH, que é produzido lá no hipotálamo, que estimula a hipófise a fazer o TSH estimula a tireoide a fazer o T4. A grande maioria do hormônio produzido pela tireoide é tiroxina, T4, que é convertida perifericamente em T3, ele perde um iodo e vira T3. T3 é o hormônio ativo. Na verdade, o T4 a gente poderia considerar como um pré-hormônio, um hormônio que vai precisar ser transformado em T3 para ter sua função adequada. Existe uma relação muito grande entre T4 e TSH. Como vocês estão vendo já nesse trabalho aqui já há algum tempo, à medida que você aumenta o T4, você tem uma diminuição do TSH. E se diminui o T4, aumenta o TSH. Isso aqui é o que explica o feedback. Então, se você tem a tireoide começa a diminuir a produção do T4, aumenta o TSH, que simula a produção do T4. Aumentando o T4, diminui o TSH. Então, essa relação T4 e TSH faz com que a gente consiga manter níveis tanto de T4 quanto de TSH dentro de um intervalo extremamente estreito, tá? A tireoide, só para a gente lembrar, ela é uma glândula que tem um aspecto, como tipicamente parece até, a gente fala como favos de mel, né? Porque parece o favo do mel e o coloide, onde está essa geleinha aqui no meio da tireoide, que seria o mel.
E essa tiroglobulina, que faz parte desse processo, é aqui que ocorre a síntese dos hormônios tiroidianos. Como é que a gente poderia avaliar quais são os marcadores de disfunção da tiroide? A gente pode ter o T4, vou falar um pouquinho sobre todos daqui a pouco, falar sobre o T4 total, o T3 total, tiroxina livre, T3 livre, T3 reverso, as proteínas ligantes do hormônio tiroidiano, como a globulina ligante da tiroxina, que é TBG, Thyroid Binding Globulin, e a pré-albumina ligante da tiroxina, o TBPA, e ainda falar um pouquinho dos fatores simuladores da tiroide, que tem o TSH, o hormônio liberador do TSH, que é o TRH, né? O fator estimulador da tiroide, que é o TSH, e falar um pouquinho do anticorpo antirreceptor TSH, que é o TRAB. Aqui eu coloquei um slide só para mostrar. Esses aqui são os valores normais desses exames que são feitos aqui no laboratório francês. Então, para a gente perceber, isso aqui é da população de adultos, tá? Coloquei aqui quanto que atualmente é o valor de TSH, de T4, T4 livre, T3, T3 livre, T3 reverso, da própria tiroglobulina, que tem uma importância também em algumas situações que eu vou discorrer, da globulina transportadora da tiroxina e dos anticorpos anti-TPO, antitiroglobulina e do TRAB. Esses aqui são os valores normais aqui para o nosso laboratório. Eu aproveitei e fiz um levantamento aqui, só para a gente ter uma ideia, da dosagem de TSH, segundo a faixa etária. Vocês estão vendo aqui que nos últimos anos, nós tivemos aqui 490 mil dosagens de TSH. Você vê que TSH é um exame bastante pedido no laboratório. E se a gente for ver em que faixa etária que ele é pedido desde que, pode ser desde recém-nascido até aqui, nós temos aqui um paciente com 100 e poucos anos, 102 anos, mas a grande maioria das dosagens está na fase do adulto jovem, que depois dos 30 até os 50 e pouco. Isso aqui graças muito aos screenings, ao check-up, e que se inclui TSH nessa situação. Então, 490 mil dosagens de TSH distribuído mais ou menos nessas faixas etárias. Se a gente for analisar a diferença entre homem e mulher, olha que interessante. Mulheres fazem muito mais exame de TSH do que homens. Por quê? Porque a gente sabe que as doenças tiroidianas, assim como a maioria das doenças autoimunes, ocorrem mais em mulheres. Então, você vê que nós temos uma proporção tipo 3:1, praticamente, de dosagem de TSH para mulheres, quando comparado com homens, mantendo aquele pico mais tradicional que eu mostrei no início para as mulheres, e para os homens mais ou menos estável esse range. Se a gente for analisar por faixa etária, como eu fiz aqui, olha como o TSH, esse aqui de 490 mil dosagens, né, consideradas normais, você vê que existe uma tendência levemente, à medida que o tempo vai passando, do TSH aumentando um pouco com o passar da idade. Tudo dentro do intervalo normal, mas vocês estão vendo que em pessoas mais jovens tendem a ter um TSH ao redor de 2, 2,5, e vai aumentando um pouquinho, embora o range do normal vai até 4,5, mais ou menos, você vê que você tem uma tendência a aumentar o TSH com o passar da idade. Isso é importante quando a gente vai analisar exatamente a indicação de tratamento com hormônio tiroidiano em algumas pessoas, né? Então, você vê que o TSH é um pouquinho mais elevado à medida que o indivíduo vai ficando mais idoso. Não existe uma grande relação entre TSH e T3 reverso. Vocês estão vendo que não tem uma relação muito boa, como tem o T4 livre com o TSH. Quando você analisa a relação de causa e efeito, né, TSH e T4, ele é muito estável, muito regular, mas aqui com o T3 reverso a gente não vê isso. Vou tentar mostrar isso para vocês também daqui a pouco. Isso aqui com 1000 dosagens aqui no nosso laboratório de T3 reverso e TSH, mostrando que não tem grande relação. Agora, uma coisa que chamou a atenção para mim é a dosagem de anticorpo antitiroperoxidase por idade e sexo. Aqui eu peguei de 10.800 mulheres, 2.790 homens. Você vê que se pede mais anticorpo de mulher, né? Obviamente, porque tiroide de Hashimoto e doença de Graves são mais prevalentes em mulheres. Então, você vê que tem um número de mulheres maior do que homens. Mas se a gente for analisar a positividade entre os testes, quer dizer, o indivíduo fez aqui no laboratório um anti-TPO, deu positivo ou deu negativo? Quer dizer, está positivo? Você vê que a taxa de positividade independe se ele é homem ou mulher. Ou seja, quando você solicita a dosagem de anticorpo, provavelmente já estão pensando num quadro de uma tiroidite, de um processo autoimune, porque a positividade é alta, está entre 55% mais ou menos, tanto para homem como para mulher. Se a gente for analisar qual que é a proporção de anticorpo positivo na população geral,
a gente vê que, obviamente, depende um pouco da sensibilidade do anticorpo. Quanto mais moderno for os métodos de anticorpo, maior a positividade, você detecta mais cedo na população. Então, a gente vê, mas isso gira ao redor ali de 12 a 15, no máximo 20%, dependendo da técnica. Então, você vê que com 50% é que a maioria dos colegas que estão pedindo estão pensando realmente numa doença autoimune e estão diagnosticando aqui numa proporção bastante elevada. Vou falar um pouquinho agora sobre as doenças, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre hipertireoidismo. O hipertireoidismo é uma condição na qual a tireoide é hiperativa e produz um excesso de hormônio tireoidiano. Aqui em cima eu coloquei o T4, só para a gente dar uma olhadinha na imagem. O T4 ele tem 4 átomos de iodo, né? Vocês estão vendo que tem aqui os 2 aminoácidos, as 2 tirosinas grudadas, com a posição do iodo aqui, nessas 2 posições. São 4 átomos de iodo para as 2 moléculas de tirosina, formando o T4. O T4 perde um iodo do anel externo aqui, e com isso vai ficar o T3, tá? Bom, como é que é, do ponto de vista laboratorial, o que a gente encontramos no hipertireoidismo? Como na grande maioria das vezes o hipertireoidismo é de causa tireoidiana, não é de causa hipofisária, embora exista tumores produtores de TSH, daí teria o TSH elevado também, com T4 elevado, mas isso é exceção, né? São muito poucos casos descritos na literatura de tumores produtores de TSH. Então, normalmente, com uma doença tireoidiana, o hipertireoidismo de causa tireoidiana, você vai ter um TSH suprimido porque o T4 está elevado. A tireoide está produzindo T4 autonomamente, bloqueia o TSH. Na doença de Graves, você vai ter o TRAb positivo, que é o anticorpo ao receptor do TSH, e os anticorpos antiroperoxidase está positivo na maioria dos pacientes com doença de Graves, embora eles sejam mais comumente encontrados na tireoidite Hashimoto. Na doença de Graves, eu vou tentar explicar aqui um pouquinho o feedback. Aqui o do nível normal, o hipotálamo faz o TRH, a hipófise faz o TSH, a tireoide faz o T4, que vira T3, que bloqueia lá em cima o TRH. Então tem um mecanismo de feedback que mantém isso aqui tudo dentro do normal. Na doença de Graves, o que nós temos é a produção de um anticorpo antirreceptor TSH, que ele liga no receptor e ativa como se fosse o TSH. Aumenta o T3, o T4, vai bloquear lá em cima e o TSH fica totalmente suprimido, né? Então, como vocês estão vendo por aqui, o TSH fica diminuído porque o T4 está alto, o bloqueio faz esse feedback lá em cima e a queda do TSH não vai diminuir o T4 porque ele não depende do TSH, depende do TRAb, do TSH receptor antibody, que é esse daqui, tá? Os sintomas do hipertireoidismo são os clássicos que todo mundo lembra muito bem: sensação de calor, aumento da inspiração, fraqueza muscular, tremor, batimento cardíaco acelerado, taquicardia, às vezes até arritmia, uma FA, um cansaço, fadiga, perda de peso, diarreia, evacuações frequentes, irritabilidade, ansiedade. E para os pacientes com doença de Graves, eles vão ter, pelo isoftalmo, a irritação, desconforto ocular. Pode dar também irregularidade menstrual e até infertilidade nas mulheres. As causas aqui de hipertireoidismo, a causa muito prevalente do nosso meio, doença de Graves, que é uma doença autoimune, que você tem um anticorpo ativador do receptor TSH, podendo estar associado com a oftalmopatia de Graves. A oftalmopatia pode preceder o diagnóstico de hipertireoidismo, vem junto com o hipertireoidismo um pouquinho depois do hipertireoidismo. A tireoide geralmente tem sopro, tem flema, tem um bócio, né? Ela é um hipertireoidismo que acomete mais jovens, né? Geralmente mulheres, na faixa aí dos 40 ou menos. Pode dar um mixedema pretibial, e como toda doença autoimune, o órgão específico, ela pode estar associada com outras doenças autoimunes do órgão específico. Pode estar associado com diabetes tipo 1, pode estar associado com vitiligo, pode estar associado com a cirrose biliar primária, a alopecia areata, algumas outras doenças autoimunes associadas, mas o mais comum aqui, até com insuficiência adrenal autoimune, mas o mais comum é com o vitiligo, né? E você pode ter o bócio nodular tóxico, a doença de Plummer, que na verdade é uma mutação somática do receptor TSH, mantendo o receptor ativado. Então ele não precisa chegar lá o TSH para ligar no receptor, o receptor já está ativado. Então é uma mutação somática, fazendo com que esse receptor fique ativado, produzindo T4 independente do nível de TSH. Eu vou falar um pouquinho sobre a imagem, que é muito interessante nas doenças de Graves, o bócio multinuclear tóxico, né? Na doença de Graves, o que nós temos é um bócio difuso, a tireoide inteira está aumentada. Você vai fazer um exame físico no paciente e encontra que dá para perceber que a tireoide inteira está aumentada. Existe, do ponto de vista histopatológico, um aumento muito grande da quantidade de folículos menores e um infiltrado do linfoplasmocitário, característico das doenças de autoagressão. Já o bócio uninodular
às vezes é visível o nódulo. Você, ao examinar, mandar o paciente engolir ou fazer uma palpação de tireoide, já percebe que tem um nódulo, e não é a tireoide inteira aumentada, é apenas um nódulo. Se a gente for ver como que é a cintilografia nesses casos, na doença de Graves, o bócio é hipercaptante, a tireoide inteira está hipercaptante, e no bócio nodular, apenas o nódulo está captando com hipocaptação do resto do tecido. Então, aqui uma cintilografia bonitinha, colorida, da doença de Graves. Dá para a gente perceber que a tireoide inteira está aumentada de tamanho, hipercaptante, a captação. Geralmente, que no nosso meio se faz com Tecnesse, 99M, a captação com Tecnesse é até 1,6%, 1,7% em 20 minutos. Esses pacientes costumam ter 10%, 12%, 15%, uma captação bastante elevada. Então, a tireoide capta muito iodo e, obviamente, a partir da captação do iodo é que vai sintetizar mais hormônio tireoidiano. Já na doença uninodular quente, a cintilografia mostra só o nódulo hipercaptante. Então, como isso aqui é uma mutação somática, ele está produzindo o T4 porque ele quer, bloqueia o TSH e o resto da tireoide, que depende do TSH, fica totalmente não captante, fica suprimido, mas existe. Se faz uma ecografia, você vai perceber que existe o lobo direito, como está aqui, esse R aqui é de right no lobo direito, está totalmente suprimido porque o TSH está baixo e, obviamente, a tireoide não vai captar. E esse lado capta porque não depende do TSH, é uma autonomia da tireoide, tá? A doença de Graves, a característica também clínica, além do hipertireoidismo, é o isoftalmo. Então, nós estamos percebendo aqui que o que acontece é uma protusão ocular, né? Por que isso acontece? Às vezes fica importante, você vê uma protusão muito importante do olho, levando a um quadro de conjuntivite, de infecção ocular, até com perda da atividade, cuidado visual desse paciente, com panftalmite, muitas vezes tem que fazer a retirada do olho por um processo infeccioso. Por que isso? Porque com a protusão do olho para frente, a pálpebra não fecha adequadamente, não lubrifica a esclera, o paciente faz uma conjuntivite de repetição e infecção, tá? Quando a gente vai analisar o que acontece, aqui uma tomografia de órbita dos pacientes com Graves, né? Vocês estão percebendo que os 4 músculos, né? O reto medial, lateral, inferior e superior, que é a musculatura extrínseca, que faz a mobilidade ocular, você vê como o músculo fica espessado, né? Ele fica alargado, porque existe um infiltrado linfoplasmocitário nesse músculo, porque a musculatura extrínseca ocular tem antígenos comum com os antígenos tiroidianos. Então, quando você está fazendo uma doença autoimune, pegando antígeno de tireoide, você pega também a musculatura extrínseca. E quando você faz, por exemplo, um tratamento aqui, no caso foi com corticoterapia em dose elevada, você percebe como diminui a espessura da musculatura, e isso vai fazer com que volta o olho um pouquinho mais para trás. Por que o olho está para frente? Porque aqui tem uma órbita, que é osso, né? E a hora que começa a aumentar a musculatura aqui atrás, também deposição de imunocomplexo no espaço reticular, gordura no espaço reticular, daí o olho vai para frente. Quando você faz um tratamento específico, ou por hipertireoidismo, ou até com corticoide em dose elevada, você vai ter uma diminuição desse processo inflamatório muscular e o olho muitas vezes melhora e volta para o seu lugarzinho, tá? Por outro lado, a tireoide também pode ser bócio multinodular. Você, ao examinar a paciente, você percebe que não é um nódulo, né, e nem é um bócio difuso. É um bócio com vários nódulos, mas desses nódulos, um deles geralmente dominante, um deles é que é o hiperfuncionante, e os outros nem tanto. Por outras vezes, você tem nódulos de tireoide que não são funcionantes. Aqui nós temos uma cintilografia com nódulo frio de tireoide. O frio aqui em cintilografia, quando ele capta menos que o resto do tecido. Essas duas margens aqui em cima são as glândulas submandibular. Então você vê que a tireoide está aumentada de tamanho, o lobo direito, que é esse lado, porque isso aqui é submandibular, aqui é a parte de cima, que lá embaixo é a parte inferior do corpo. Então, isso aqui é o lado direito, a paciente está deitada de barriga para cima. Isso aqui é o lado direito, que o lado direito é um pouquinho maior que o esquerdo, mas tem uma área fria, não captante. Isso pode ser uma hemorragia ou pode ser até um tumor aqui dentro, tá? Na verdade, quando a gente tem esse tipo de nódulo, a gente se baseia muito na ecografia. Você faz uma eco que dá para você perceber a característica do nódulo. Hoje a investigação em nódulo tireoide depende muito mais da ecografia do que da cintilografia. Então, a gente está mais habituado a ver padrão tumoral. Um bom ecografista ele já pode dar características ecográficas típicas de um tumor de tireoide e também da vascularização, que no caso nós estamos vendo uma vascularização mais periférica, que é uma característica mais de benignidade. Agora, se ficar alguma dúvida, é feita uma punção aspirativa, está aqui pertinho
do subcutâneo, o ecografista funciona, faz uma citologia, e como nódulo em qualquer lugar, como se fosse na mama, no fígado, em qualquer lugar, você faz uma punção, vai ter um aspecto citológico, um diagnóstico, para a gente ver se tem indicação de fazer uma cirurgia ou não. Existe fazendo diagnóstico diferencial de hipertireoidismo, porque existem outras causas de tirotoxicose. Uma é tireoidite, um processo inflamatório da tireoide, que rompe o folículo, libera o hormônio que está estocado, causa um excesso de hormônio tireoidiano, isso dá um quadro clínico, sintoma de hipertireoidismo, o T4 está aumentado, bloqueia o TSH, mas na verdade não é uma tireoide hiperfuncionante, ela está simplesmente inflamada, liberando hormônio estocado. Outra causa no nosso meio também comum de tirotoxicose é a tirotoxicose factícia. O indivíduo começa a tomar T4 ou T3 com finalidades de perder peso, de estética, e a gente vê muitos médicos prescrevendo o T3 para emagrecer, o T4 para emagrecer, e na verdade você está induzindo um quadro clínico de hipertireoidismo, de tirotoxicose, para ter o benefício da perda de peso, se é que isso é um benefício em função de uma doença. Mas, de qualquer modo, por vezes a gente recebe no consultório paciente com sintomas de hipertireoidismo, com T4 elevado, com TSH bloqueado, e na verdade não é um hipertireoidismo, é uma tirotoxicose factícia. Se a gente for analisar a positividade desses anticorpos nas doenças autoimunes, você vê que o anticorpo mais prevalente é o anti-TPO. Na população geral, nós temos assim de 10 a 15%, aqui em 2007, quando foi esse artigo. À medida que você vai fazendo ensaios mais modernos, essa positividade aumenta um pouco. Mas olha como é muito mais positivo na tireoide de Hashimoto, também é positivo na doença de Graves. Então, anticorpos, tanto tiroglobulina como tiroperoxidase, são marcadores de doença autoimune de tireoide. A positividade é em Graves, né, mas ela é menos frequente em Graves do que em Hashimoto. Em Graves é mais frequente o TRAB, que é o anticorpo receptor do TSH, que teoricamente ele é o causador da doença de Graves, então ele deveria ser positivo em 100%. Muitas vezes não é. Você tem um paciente tipicamente com Graves, com esoftalmo, com tudo, e o TRAB não está positivo. Por quê? Porque muitas vezes esse TRAB que é produzido por aqueles linfócitos que estão lá no perifolicular, aquele filtrado linfoplasmocitário na tireoide, são esses linfócitos que produzem o TRAB. E muitas vezes esses linfócitos estão agindo do ponto de vista parácrino, não endócrino. O linfócito produz o TRAB que age ali mesmo, não é circulante. E por outras vezes é o próprio método laboratorial que muitas vezes não tem sensibilidade para detectar um valor de TRAB ainda pequeno. Você pode ter também o anticorpo anti-NIS, NIS é o Symporter de sódio de iodo, é bomba de iodo, que também pode encontrar uma positividade tanto no Hashimoto como no Graves. Então você vê que TRAB pode acontecer em Hashimoto também, porque o TRAB, anticorpo ao receptor TSH, ele pode ser estimulador ou bloqueador. Se ele for estimulador, a gente chama de doença de Graves. Se ele for bloqueador do receptor, pode ser causa da tireoide de Hashimoto. Então você vê que Hashimoto e Graves são doenças muito parecidas do ponto de vista funcional, as duas são autoimunes, as duas têm anticorpo contra a tireoide, só que um tem quadro de hipertireoidismo e outro de hipo. Falando um pouquinho de hipotireoidismo agora, eu coloquei essa figura também clássica de um paciente com hipotireoidismo, né? Só de ver, né, o cabelo seco, o edema, paciente empotada, falando lentamente, umas características muito importantes de hipotireoidismo. E o diagnóstico aqui é fácil, né? Na maioria das vezes, a causa do hipotireoidismo é a causa tireoidiana. Você tem lá uma destruição da tireoide motivada por alto anticorpo, como acontece no Hashimoto. Você vai ter queda do T3 e do T4. O T3 ele cai tardiamente, porque como a tireoide produz mais T4, existe uma tentativa de melhorar o nível de T3 aumentando a conversão periférica. Então, às vezes, o T3 não está tão baixo, mas o T4 cai. E, basicamente, o que a gente faz é diagnóstico é pelo TSH elevado. Também falar um pouquinho sobre o que é hipotireoidismo subclínico. É quando você tem TSH elevado, mas o T3, ou T4 livre, o T3 livre ainda está dentro do valor normal. Isso é muito frequente a gente encontrar pessoas que têm um TSH acima do valor normal e o T4 está dentro do intervalo normal ainda. Isso é subclínico, ou seja, ele pode evoluir para hipotireoidismo clínico e geralmente isso vai acontecer quando o TSH passou de 10. Quando você tem um TSH de 10, 12 para mais, é que geralmente começa a acontecer a queda do T4. E isso faz com que os guidelines de tratamento de hipotireoidismo, quando você tem queda de T4, ou no caso, T4 livre, e quando você tem aumento do TSH mais elevado do que esse 10 aqui. E tem gente achando hoje que até é mais interessante você tentar esperar
o TSH subir um pouco mais para iniciar o tratamento, a não ser que o paciente esteja com T4 baixo. Em função do quê? Em função do uso de hormônio tiroidiano numa população que pode ter aí fazer um ataque à arritmia, fazer uma complicação, porque já tem uma reserva miocárdica ruim, mais idoso, então a gente tem um pouquinho mais de cuidado no tratamento. No diagnóstico etiológico do hipotiroidismo, existe também a doença congênita, você tem o hipotiroidismo congênito, que você vai fazer uma ultrassom, uma cintilografia, não vai ver a tiroide. A causa muito comum é a tiroide de Hashimoto, que você tem os anticorpos antitiroperoxidases e antiglobulina normalmente. Tem também o hipotiroidismo de área com baixa de iodo. Aqui no Brasil, hoje, praticamente, a gente não é mais uma área endêmica de pouco iodo. Existe a lei que obriga que o sal de cozinha seja iodado. Apesar que começa essas manias de começar a tomar sal natural, sal que não tem iodo, isso pode fazer aumentar um pouquinho a incidência de bócio endêmico. Uma causa muito comum de hipotiroidismo é o uso de amiodarona. A gente sabe que a amiodarona é uma droga antiarrítmica muito utilizada pelos cardiologistas, é muito eficaz, é barata, funciona bem. Toma uma vez por dia, às vezes toma só de segunda a sexta, não toma sábado e domingo. Ela controla bem as arritmias de entrada. O problema é que a cada 100 miligramas de amiodarona, 75 é iodo. Então, você está fazendo uma grande... Do mesmo jeito que pouco iodo leva a hipotiroidismo, se você tiver uma grande quantidade de iodo, também vai fazer hipotiroidismo. Por quê? Você tem o chamado efeito Wolff-Chakoff, que a tiroide, a quantidade elevada de iodo diminui a captação do iodo. Então, daí você diminui a produção do hormônio tiroidiano. Por outro lado, quando a gente está analisando um paciente no consultório com hipotiroidismo, também é muito interessante você fazer um exame físico, ver se não foi operado, se não fez uma tireoidectomia, se não fez uma cirurgia pélvica, se não fez radioterapia como doença de Graves, que são causas comuns também de hipotiroidismo. Aqui eu mostrei uma cintilografia de um recém-nascido com agenesia tiroidiana, para você ver que o iodo radioativo está espalhado por aí, mas não está concentrado na região, a tiroide deveria estar por aqui, no pescoço desse bebê, e não capta nada, né? Uma agenesia tiroidiana. E às vezes você tem a tiroide ectópica. A tiroide também, muitas vezes vista em criança, que dá na base da língua. Então você faz a cintilografia e vê que ela está no lugarzinho errado. É uma tiroide ectópica, não migrou adequadamente para o local da tiroide. Ela muitas vezes faz com que essa tiroide seja digenética, ela não consegue manter. Muitas vezes a criança não é feito o diagnóstico de hipotiroidismo pelo teste do pezinho, porque quando o recém-nascido nasce, essa quantidade de tiroide ectópica ainda consegue manter uma produção adequada de hormônio tiroidiano, mas à medida que o tempo vai passando, a criança vai crescendo, vai precisando ter mais hormônio tiroidiano e essa tiroidezinha ectópica não dá conta do recado, daí é que faz o quadro então, de diagnóstico de hipotiroidismo, a criança começa a ter sintomas de retardo de crescimento, de sonolência, de mau desempenho na escola, de edema, e daí você vai fazer uma avaliação, tem um TSH elevado, um T4 baixo, quando faz uma cintilografia, descobre que ela tinha, na verdade, era uma tiroide ectópica. Falando um pouquinho de Hashimoto, que é a causa mais frequente de hipotiroidismo em adulto, também é mais frequente em mulheres, né? Você vê que tanto Graves quanto Hashimoto acontece mais em mulheres, tem uma história familiar geralmente frequente, é uma doença progressiva, a gente começa com hipo subclínico, depois vai aumentando, o processo de destruição vai ser lento, progressivo, até dar um quadro clínico de hipotiroidismo mais para frente. Também está associada com outras doenças autoimunes, assim como a doença de Graves, está associada com vitiligo, com anemia perniciosa, com diabetes do tipo 1, com a doença de Addison, porque são todas doenças de autoagressão e tem uma base genética para isso. Na tiroide de Hashimoto, você também tem um infiltrado linfomocitário muito grande, o patologista, só de ver isso aqui, essa quantidade de linfócitos, ele já imagina numa tiroide de Hashimoto, embora também a gente, muitas vezes, por esses infiltrados linfomocitários importantes, tem que fazer também um diagnóstico diferencial de linfoma de tiroide, que é uma situação que muitas vezes confunde um pouco, mas um patologista experiente consegue chegar à conclusão. Um outro aspecto que eu queria comentar é aquilo que eu falei da tiroidite. No processo da tiroidite, você tem um quadro inflamatório com ruptura de folículo. Essa ruptura de folículo libera os hormônios estocados e leva a um quadro de uma tirotoxicose. Se a gente for ver o que acontece do ponto de vista hormonal, olha que interessante. Como você rompe folículo, o T4 está alto no sangue. Se o T4 está alto, cai o TSH. E caindo o TSH, a captação da cintilografia é muito baixa. Então, você vê que a captação de iodo 123 está muito diminuída. À medida que o tempo vai passando, aquele T4 que estava alto começa a cair, a tiroide está destruída, então começa a aumentar o TSH porque ela não consegue produzir, sobe o TSH, daí a tiroide começa a se recuperar,
começa a aumentar a captação de iodo, aquele TSH que estava alto volta, e a tireoidite subaguda, que é a tireoidite viral, que pode ser mostrado isso, ela é autolimitada. Você vê que ela faz um quadro de tirotoxicose no início, já que geralmente dá dor, dá febre no começo, e depois ela volta para a normalidade. Tem sido descrito atualmente casos de tireoidite subaguda pós-Covid, ou durante Covid. Então, a gente vê que, como é uma doença viral, esse vírus pode afetar a tireoide e produzir esse quadro inflamatório com liberação do hormônio tiroidiano e esse quadro de tirotoxicose. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês. Isso aqui é uma revisão feita pela Gisade Carvalho, lá quando ela estava coordenando o departamento de tireoide da SBEM, e ela fez uma revisão publicada nos arquivos brasileiros de endócrino, sobre a utilização dos testes de função tireoidiana na prática clínica. Foi feita uma revisão baseada na literatura, então ela foi feita uma meta-análise, e com ela tentou responder algumas perguntas. A primeira pergunta é: qual o melhor exame para tiragem das disfunções tireoidianas? Depois de ler adequadamente tudo sobre a parte funcional e laboratorial de tireoide, a conclusão que se chega é que o melhor exame para disfunção tireoidiana é o TSH. Por quê? Porque o TSH vai estar elevado no hipotireoidismo, vai estar diminuído no hipertireoidismo, vai estar normal quando a função tireoidiana está normal. Então, o TSH é e é por isso que TSH hoje faz parte dos testes de screening. Se aconselha fazer as dosagens de TSH pelo menos a cada 5 anos em pessoas normais, depois dos 40 anos, quando começa a aumentar a chance de Hashimoto, a não ser que esse paciente tenha história prévia, familiar ou de doença de Graves, ou de outro Hashimoto, tá certo? Ou a gente pode até fazer essa avaliação. Quais são os valores, né, considerados normais para o TSH? Vocês viram que eu mostrei que o valor normal do laboratório varia um pouco de método para método, mas geralmente lá de 0,4, 0,35, 0,5 até 4,5, mas a média é 2,5. Tá? Da concentração de TSH. Isso faz com que, por exemplo, quando a gente está tratando um paciente com hipotireoidismo, quero manter o TSH dentro do range normal, mas se a paciente for grávida, por exemplo, que na verdade a gente sabe que a tireoide do feto começa a funcionar na 24ª semana, 25ª semana de vida, então até a 24ª, 25ª, todo o aspecto anabólico do bebê precisa do TSH da mãe. Então, desculpa, precisa do T4 da mãe. Então, existe uma tendência a tireoide funcionar mais na gestação, né, para tentar dar conta desse recado. Então, a gente sabe que o nível de TSH geralmente fica ao redor de 2,5, entre 2 e 2,5 que se deve manter o TSH da grávida. Agora, fora isso, até 4 e pouco são considerados os valores normais do TSH. Quando que se deve realizar o TSH? Eu já tentei responder junto com a primeira pergunta. A gente quando você tem história familiar de doença tiroidiana, paciente que foi submetido a cirurgia de tiroide, paciente que fez radioterapia de pescoço por qualquer situação, por exemplo, um linfoma, alguma coisa que ele fez uma radioterapia que pode afetar outros órgãos, podendo levar até um hipotireoidismo, tá certo? Ou quando você quer fazer screening mesmo para ver se o paciente não tem, começa a ter sintomas sugestivos de hipotireoidismo, como sonolência, desânimo, cansaço, edema, e daí a dosagem do TSH é bem adequada nessa situação. Tá? Ou, como a frequência de hipotireoidismo também tem aumentado, a gente, depois dos 40 anos, se recomenda pelo menos uma dosagem de TSH a cada 5 anos. Como que a gente avalia o T3 e o T4? A gente sabe que a tireoide produz essencialmente, né, principalmente o T4. O T4 é convertido perifericamente em T3, ele perde um iodo, tem uma desalogenase periférica que tira um iodo e fica o T3. E o T3 e o T4 eles são transportados, uma pequena parcela, 0,4, 0,3% do T4 está ligado, está livre. E a maior parte dele está ligado tanto na TBG, que é a globulina transportadora da tiroxina, como na TBPA, que é a pré-albumina transportadora da tiroxina. Então, se você tiver aumento da TBG ou diminuição da TBG, você também vai influenciar no nível de T3 e T4. Outra situação que pode
muitas vezes associar é gravidez ou paciente fazendo uso de estrógeno em dose um pouco mais elevada. A gente sabe que durante a gestação se aumenta os binding sites do TBG, fazendo com que você grude mais T4 na proteína transportadora, diminuindo o T4 livre. Daí aumenta o TSH e volta o T4 para o valor normal, mas às custas de um T4 total elevado. Só que o T4 livre está normal. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação de função tiroidiana, eu acho que é muito mais sensato a gente não fazer a dosagem do T3 e T4 total, e sim do T4 livre, ou do T3 livre, no caso, para a gente poder ter uma ideia um pouquinho melhor da função tiroidiana. Então, a recomendação é que se faça mais T4 livre. O T3 livre também seria, já que o T3 é hormônio ativo, só que os ensaios para T3 não são tão bons quanto o T4. A eficácia da dosagem do T4 livre é muito boa. Então, se a gente está suspeitando de um hipotireoidismo ou de hiper, geralmente você vai pedir o TSH com o T4 livre acompanhando. Que outras situações especiais devem ser consideradas na dosagem do T4 e do T3? Aqui a gente sabe que o T4 é o hormônio pré-hormônio, o T3 é um hormônio importante, e tem uma situações graves, por exemplo, paciente em UTI, paciente em situação crítica de vida, você tem uma diminuição da transformação do T4 em T3 para transformar em T3 reverso. O que é o T3 reverso? Quando eu mostrei aquela fórmula do T4, mostrando que e do T3, que o T3 perdeu um átomo e virou T3, se ele perder agora um iodo, não do anel externo, mas do anel interno, ele vai ficar com o mesmo peso molecular, a mesma quantidade de aminoácido, a mesma quantidade de iodo, só numa posição diferente. E nessa posição diferente ele não funciona. Então o T3 reverso é um T3 não funcionante. E o organismo, quando você quer poupar energia, o organismo, em vez de transformar T4 em T3, transforma em T3 reverso. E isso é uma situação que pode ser utilizada até como marcador de gravidade em UTI. Pacientes muito graves podem ter um T3 reverso aumentado. Fora essa situação, né, eu acho que é difícil a gente ver uma outra indicação específica para T3 reverso. Como que a gente interpreta a função tiroidiana na gestação? Também já falei um pouquinho na situação anterior. Na gravidez, obviamente, é melhor você avaliar a fração livre, porque o T4 total está aumentado em função da ligação com a globulina transportadora da tiroxina, que está elevada em função do estrógeno alto. Então, durante a gestação, é ideal pedir o T4 livre, e a gente sabe que esse T4 livre se mantém mais ou menos estável na gestação inteira, mas o T4 total vai aumentando. Isso, como a gente interpretar a chamada fase do paciente eutiroidiano doente, né, o paciente criticamente doente. Existem algumas situações de doença mais grave, por exemplo, pós-infarto, pós-AVC, trauma importante, queimado, pacientes que estão em situação crítica de UTI, em que existe uma tendência, uma necessidade de você poupar energia. Uma situação dessa. Imagina um queimado, por exemplo, você tem que poupar energia. Isso, então, existe uma diminuição do nível de T4, diminui a conversão periférica T4 para T3, e quando faz essa conversão, ainda aumenta o T3 reverso. Então, a gente tem que tomar cuidado na interpretação dos exames em paciente grave. Você só vai interpretar aquele T4 um pouco elevado se ele tiver clinicamente sintomas de hipertireoidismo. Se ele está taquicárdico, se ele tem sintomas porque pode também, né, um paciente grave estar com uma crise tireotóxica, por exemplo. Ele pode ter que interpretar nesse sentido. Mas, por outro lado, um T4 elevado nem sempre significa hipertireoidismo, porque pode estar simplesmente diminuindo a conversão periférica de T4 para T3. E os anticorpos antiroidianos, né? Em que situações a gente pesquisa anticorpo antitiroperoxidase e antitiroglobulina? Obviamente, esses anticorpos são marcadores de doença autoimune, então seria interessante a gente pesquisar quando você está suspeitando que o paciente tem doença de Graves ou no tireoide de Hashimoto. Eu acho que se você tem um paciente que colheu um TSH, esse TSH veio aumentado e é um hipo subclínico, acho que faz parte da investigação fazer a dosagem do anticorpo antitireoidiano para quantificar melhor e ver se é realmente uma doença de autoagressão, uma tireoide de Hashimoto, ou se você está suspeitando pelo quadro clínico do hipertireoidismo. E o TRAB também não é tão importante, porque
mas tem situações que sim, mas você não precisa ter o TRAB positivo para fazer diagnóstico de Graves. Se tem uma paciente, mulher, jovem, com clínica de hipertireoidismo, com taquicardia, irritabilidade, insônia, perda de peso, tremor, com esoftalmo, com bócio, com T4 alto, TSH baixo, isso é doença de Graves, não precisa ter o TRAB para provar. Mas tem algumas situações que você precisa saber. Por exemplo, o paciente está em uso de tratamento com tionamida, com os antitireoidianos, quando que a gente suspende o tratamento? Alguns autores acham que você deve suspender quando o TRAB normalizar, ou quando desaparecer, o TRAB ficar indetectável. Então, pode ser que seja essa uma indicação da dosagem do TRAB. Outras situações, você tem um paciente que tem um quadro clínico sucede Graves, mas não tem esoftalmo, você ficou na dúvida, a tireoide é pequena, você não está na dúvida se aqui é um Graves ou se é uma tirotoxicose, por exemplo, induzida pelo uso de hormônio tireoidiano, então talvez o TRAB ajudasse, porque ia dar positividade nessa situação. Bem, esse foi o meu último diapositivo. Eu queria dizer que, resumindo aqui, qual que é o objetivo dessa reunião? Foi demonstrar a importância da adequada avaliação dos testes laboratoriais no manejo das disfunções tireoidianas, que são doenças bastante frequentes na rotina do clínico, não só do endocrinologista, mas todo clínico seguramente faz diagnóstico de disfunção tireoidiana, que é necessário saber a indicação precisa de cada teste, assim como suas particularidades, para a gente poder interpretar melhor. Por outro lado, existem diretrizes, como a diretriz da Associação Americana de Tireoide, Associação Brasileira de Endócrino, que auxiliam a avaliar os dados disponíveis na literatura de forma esquemática, mas o clínico deve sempre avaliar cada paciente de forma individualizada, considerando o contexto clínico em conjunto com os exames laboratoriais. E o laboratório de análise clínica, ele é o suporte para permitir ao clínico uma indicação mais precisa de qualquer tipo de tratamento, porque vai facilitar sob maneira o diagnóstico e obviamente, encaminhar para a melhor avaliação terapêutica possível. Essa foi a minha apresentação. Obviamente, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer qualquer questionamento, qualquer pergunta, e se eu tiver aqui a altura de responder, vai ser o maior prazer. Muito obrigado pela audiência de vocês aí. Pronto, Gabriel. Muito obrigado, Dr. Marcos. Realmente é um tema laboratorial que a gente nunca esgota de conversar, né? Falar sobre TSH, T4 livre, realmente é alguma coisa que cada aula que a gente assiste, realmente a gente aprende um pouco mais. Eu queria agradecer ao Dr. Marcos aí pelo tempo despendido por essa excelente aula. Eu acho que deixa bastante claro para a gente aqui do laboratório que existe sim uma participação ativa na qualidade do teste que a gente emprega, na sensibilidade dos marcadores, né? E eu recebi, durante a nossa conversa, algumas perguntas que a gente vai discutir agora. Eu acho que é uma parte mais produtiva da nossa reunião. A doutora Letícia encaminhou uma primeira pergunta, né? Sobre a prevalência de associação com vitiligo e diabetes tipo 1, se é similar no Graves e no Hashimoto. É semelhante, Letícia, obrigado pela pergunta. As doenças autoimunes órgão-específicas, elas se associam indistintamente. Né? Tem pacientes que se associam mais com tipo 1, com diabetes tipo 1, com a síndrome de Addison. Agora, entre todas essas doenças autoimunes órgão-específicas, não estou falando aqui, por exemplo, associação com lúpus, com artrite reumatoide, com Sjögren. Essas doenças, quando elas não são órgão-específicas, elas não costumam se associar tanto com doença autoimune órgão-específica. Mas quando você pega, por exemplo, Graves, ele pode estar associado... eu tenho pacientes no consultório que têm Graves e têm diabetes tipo 1. E tem um paciente na mesma família, que a filha tem diabetes tipo 1 e Graves, a mãe tem diabetes tipo 1 e Hashimoto. Você vê como pode se associar as doenças tiroidianas na mesma família, né? E inclusive associado com a mesma doença do diabetes, no caso tipo 1. Mas a gente vê também muito, Hashimoto costuma se associar muito com vitiligo. Tá? Graves não é tanto, mas o que eu vejo Graves, a gente associado com alopecia areata, que pode acontecer com bastante frequência, tá certo? E cirrose biliar primária também.
Obrigado. A outra pergunta que eu recebi aqui, doutor Marcos, a respeito de hipotireoidismo congênito, né? Quando que a gente deve fazer a confirmação após o resultado do teste do pezinho e se realmente a gente deve iniciar o tratamento precoce em caso de alteração? Tá. Existe uma lei desde 1982 que obriga que todos os recém-nascidos façam teste do pezinho no Brasil. Tá? Então, isso, teoricamente, deveria toda criança que nasce para ser feito o teste do pezinho exatamente para fazer o screening do hipotireoidismo. Qual que é a frequência de hipotireoidismo congênito? É 1 para 4 mil recém-nascidos vivos. Então, você pode imaginar que em Campinas nasce bem mais do que 4 mil crianças por ano. Então, você tem fazendo aí 1 ou 2 ou 3 diagnósticos de hipotireoidismo por ano só aqui na nossa cidade. Tem um estudo feito no Canadá que ajuda talvez a responder essa tua pergunta. Eles fizeram uma comparação das crianças que foi feito o diagnóstico de hipotireoidismo pelo teste do pezinho, ou seja, o bebê nasceu, colheu, fez o teste do pezinho, foi por um papel de filtro que levou o sangue lá para um laboratório, foi dosado naquela noite e voltou o resultado. A primeira visita do pediatra já tinha o resultado do TSH. E, obviamente, começou a receber o hormônio tireoidiano no primeiro dia de vida, porque foi feito o diagnóstico no teste do pezinho. Eles compararam quando, época que o pediatra não suspeitava clinicamente de hipotireoidismo, daí pedia a dosagem do TSH e do T4, isso demorava 15, 20 dias para vir o resultado. Então, eles compararam o QI das crianças com 7, 8 anos de idade, 9, né, nessa faixa etária, comparando as crianças cujo diagnóstico foi feito pelo teste do pezinho, portanto, iniciou o tratamento já no primeiro dia de vida, no primeiro, segundo dia de vida, comparando com quando o pediatra suspeitou clinicamente de hipotireoidismo. Pois bem, o QI das crianças, nesse estudo, mostrou que o QI das crianças que foi diagnosticado no teste do pezinho, lá no Canadá, foi 110, que é o normal para o Canadá, está dentro do intervalo normal. As crianças que foi feito o diagnóstico pela suspeita clínica do pediatra, o QI mais alto foi 75. Quando demorou 20 dias para fazer o diagnóstico. Ou seja, você pode, com hormônio tireoidiano, recuperar qualquer sintoma de hipotireoidismo, menos, certo, o coeficiente intelectual da criança. Ou seja, é extremamente importante que essa criança seja tratada. Se você não tem certeza, se gostaria de confirmar, eu acho que tem que iniciar com o hormônio tireoidiano, colher o sangue para fazer a dosagem adequada, até que suspender depois se vier normal, mas não adiar o início do tratamento, porque o risco de complicação, principalmente intelectual, é muito grande. Tá. Muito importante. Essa informação bastante interessante, né? E a gente sabe que, falando em termos de Brasil, saúde suplementar e SUS, é uma realidade que a gente, 30 dias para um diagnóstico de hipotireoidismo congênito, é alguma coisa bastante impactante, né? Tem mais uma pergunta aqui, solicitando para explicar em linhas gerais como que o clínico geral, não o especialista, deve conduzir níveis de TSH e T4 proporcionais, né? TSH e T4 baixos e TSH e T4 livres altos. Basicamente, né, pensando nessa associação de que geralmente eles pedem casados os exames, mas tentar entender como que ele deve se comportar em suspeitar de alguma interferência analítica ou suspeitar de algum tipo de patologia. É uma pergunta bastante interessante também, porque isso é uma pergunta do dia a dia, né? Você faz uma dosagem do paciente, vem lá um T4 TSH. De modo geral, quem tem uma função tireoidiana normal, ele vai ter o T4 normal e o TSH normal, dentro do intervalo normal. Quando você está tratando um paciente com hipotireoidismo, então nós estamos frente agora a uma pessoa que tem hipotireoidismo, está tomando o T4. Daí tem um problema. Se ele estiver tomando uma dose inadequada, o T4 vai estar baixo e o TSH vai estar elevado. Se ele estiver tomando demais, o TSH vai estar baixo, o T4 vai estar alto. Então, eu corrijo em função desse esquema. É por isso que as preparações com hormônio tireoidiano, eles têm inúmeras concentrações. Por quê? Porque é muito difícil você quebrar o comprimidinho e para cada um é uma dose um pouquinho diferente um do outro, tá? Então, a gente tem que tentar manter tanto o T4 quanto o TSH dentro do intervalo normal. Um TSH ao redor de 2 e um T4 na faixa de 1, mais ou menos, que é bem no meio da média do T4 e do TSH. Mas, por vezes, o que acontece às vezes é o seguinte, o paciente vai no laboratório colher exame e toma o T4 na casa dele.
Chega no laboratório, 2 horas depois, né, e colhe, e você vai ter um T4 um pouco elevado e um TSH normal. Você fala, poxa, mas se você aumenta o T4, não deveria bloquear o TSH? Deveria. E por que não bloqueou? Porque a hora que você toma, absorve mais rapidamente, aumenta o T4, dali a pouco esse T4 diminui de novo. Então, a recomendação é que o paciente não tome o T4 no dia da coleta no laboratório. Ele até leva o comprimidinho, depois que a mocinha lá da coleta colheu, daí ele toma o T4, mas não tomar em casa. Porque principalmente se ele demorar 2 horas, 1h30 para colher a dosagem, isso já absorveu o T4. Então, ele vai estar com o T4 um pouco mais elevado. Outra coisa que é muito importante é para quem está tomando hormônio tiroidiano, esse hormônio tiroidiano, isso é uma recomendação de bula, mas a gente sempre avisa os pacientes, tem que tomar de jejum e esperar meia hora para comer. Porque uma xicrinha de café preto diminui 30% da absorção do T4. Então, esse é um problema. Por outro lado, a gente também vê com muita frequência, principalmente minha experiência lá na Unicamp, são pacientes que juram por Deus que estão tomando hormônio tiroidiano certinho e vem com TSH elevado e com T4 baixo. Você suspeita que tem síndrome de absorção e pode começar a pensar em outras possibilidades. Né? Existe um teste que você faz, teste de absorção de T4, você dá o T4 para o paciente tomar, uma dose de 1 grama, por exemplo, de T4, e vai medindo a dosagem de T4 e TSH de hora em hora, você vê que não é problema de má absorção. Absorve o T4 direitinho, o paciente se interna, o paciente jura por Deus que está tomando, mas está com TSH elevado, T4 baixo, interna. A enfermeira vai lá, enfia o T4 na boca dele, ele toma com água, 2, 3 dias depois o T4 está normal. Então, o grande problema nessas doenças crônicas é o fato do indivíduo não tratar direito. Tem uma omissão, esquece, não quer, não toma. Então, muitas vezes, se o paciente tem que ser muito orientado, a importância de tomar hormônio tiroidiano, quer dizer, os pacientes falam, mas eu não quero tomar hormônio, mas ele é igual ao que a tua tiroide deveria estar fazendo e não está, é um tratamento de substituição. Toda doença endocrinológica, o nosso objetivo é manter o nível hormonal dentro do intervalo normal. Em qualquer doença, não só da doença de tireoide, o que nós queremos é manter os níveis hormonais normais. Agora, se ele tem uma disfunção da tireoide, tem um tireoide Hashimoto, ou foi operado, ou tomou iodo radioativo, ou fez uma radioterapia e ficou com hipotireoidismo, ele tem que tomar um hormônio em que dose? Na dose necessária para manter o T4 e o TSH normal. Tratar hipotireoidismo é uma doença teoricamente fácil. É um remédio barato, toma uma vez por dia, não tem quase efeito colateral, quase nenhum. Então, o problema é você ajustar a dose. E, para isso, precisa fazer, eventualmente, as dosagens de T4 e TSH periodicamente. E o mais importante de tudo é que o paciente entenda que ele tem que tomar regularmente, todo dia, de jejum, e esperar meia hora para fazer o café da manhã. Muito obrigado. Eu acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, né? E é uma pergunta bastante ampla, então eu vou pedir para o Dr. Marcos focar só no principal aqui deles, né? Mas falar um pouquinho só dos papéis dos marcadores de carcinomas de tireoide, né? Só na questão do qual que deve ser o principal, principalmente no carcinoma de tireoide, né? Se deve fazer acompanhamento com quais marcadores, assim, brevemente, né? E se deve utilizar o antitiroglobulina ou só tiroglobulina de maneira bem breve. Ok. Na verdade, o nosso objetivo, quando você está tratando um câncer de tireoide, é fazer a retirada total da tireoide. A tiroglobulina é produzida exclusivamente pela tireoide. Não tem nenhum outro lugar do corpo que faz tiroglobulina. Portanto, se você fez tireoidectomia total, o nível de tiroglobulina tem que ser indetectável. E isso é utilizado como um marcador eventualmente, de um reaparecimento do tumor, de uma metástase, de uma recidiva tumoral, que vai começar a aumentar a tiroglobulina. O problema é se esse paciente tem também anticorpo antitiroglobulina positivo. O paciente pode ter tido um Hashimoto, ter um anticorpo positivo, isso pode influenciar na detecção da tiroglobulina. Então, o importante é a dosagem, não é do antitiroglobulina, é da tiroglobulina. Mas, se ele tem antitiroglobulina, ele pode estar interferindo no ensaio. Então, o que a gente faz? O ideal é você fazer a dosagem dos dois e ver em que nível que está esse anticorpo antitiroglobulina. Ele pode estar até depois da tiroidectomia, se tem uma tendência grande é de você diminuir o anticorpo. Então, se você percebe que está diminuindo a antitiroglobulina e a tiroglobulina dele também está bloqueada, está sob controle.
Agora, se a tirulina começou a subir, sem ter a interferência do anticorpo antirulobulina, daí você tem que fazer uma cintilografia, ver se tem resto tiroidiano, fazer uma pesquisa de corpo inteiro para ver onde é que está o resto, para poder fazer um tratamento adequado. Realmente, conforme a gente vai recebendo as perguntas, a gente vê que tem muito material para mais aulas aí. Espero o Dr. Marcos retornar, um dos nossos palestrantes aqui, o primeiro do encontro com o especialista, né? Sempre muito bem-vindo, tem sempre muito a acrescentar aqui. Então, eu queria agradecer, o nosso tempo se encerrou, queria agradecer a paciência de todos para uma plataforma que está se Deus quiser, com seus dias contados. Eu converso com o Dr. Marcos aqui frequentemente, que a gente não vê a hora de poder se reunir todo mundo, seguramente, imunizado, para discutir e trocar ideias aí para melhorar a nossa prática clínica. Mas eu queria agradecer a todos pela presença, por mais uma aula. Lembrando que essa aula, como as outras, vão estar disponíveis no nosso site, né, para passar todas essas informações. Divulguem, e eu agradeço mais uma vez aí, Dr. Marcos, por essa excelente e brilhante aula aí. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite a todos, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Até a próxima.